boa tarde, tudo bem? Jesus te abençoe. Tem uma mensagem de Deus para você. Quero dizer aos irmãos que sempre quando a gente está passando por uma prova, a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, a gente sempre se esquece daquilo que Jesus nos falou no começo. Por quê? Quando Pedro ele estava do lado de Jesus, ele estava do lado do Mestre, Jesus olhou para ele, antes, é claro, de Jesus entregar a sua vida por nós. A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e disse assim: olha, Mestre, eu prometo a ti que até junto contigo eu morrerei. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: é, Pedro, tudo bem, você está me falando isso, mas antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Escute, preste atenção nessa mensagem. Só que aí, com o passar dos dias, Pedro se esqueceu daquilo que Jesus tinha falado com ele. Quantas vezes a gente não é assim, irmãos? Jesus promete uma coisa para a gente, Jesus fala algo para nós, e lá na frente a gente se esquece. E a gente só vem se lembrar daquilo que Jesus falou para a gente depois que a gente já pecou, depois que a gente já errou. Aí você se lembra assim: ah, meu pai, eu não devia ter ido, eu não devia ter feito isso, porque Jesus falou para mim que se eu fosse até acontecido isso que agora aconteceu. E foi assim na vida de Pedro, meu irmão. Foi assim na vida de Pedro, minhas irmãs. A Bíblia diz que Jesus falou que ele ia negar a ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Só que aí, quando o Mestre Jesus, ele estava sendo levado para ser crucificado, que ele entra no palácio, a Bíblia diz que sai uma porteira, uma mulher, olha para Pedro e diz assim: olha, você parece com ele, você se veste que nem ele, você anda que nem ele, até o seu falar é que nem o dele. Tem certeza que você não é um dele que está ali dentro ali agora? Pedro olhou para ela e disse assim: olha, eu nem conheço, não sei nem quem é esse daí que você está me falando. Tudo bem. Mais uma vez, dessa vez no terreno, veio outra pessoa e perguntou para ele se ele não servia a Jesus. A Bíblia diz que ele negou mais uma vez. E quando mais uma vez perguntaram a ele, ele negou mais uma vez e o galo cantou. A Bíblia agora me relata que Pedro se lembrou daquilo que Jesus tinha falado com ele, mas ele só veio se lembrar depois que ele já tinha negado a Jesus, depois que ele já tinha pecado, depois que ele já tinha errado. Aí ele veio se lembrar que a palavra de Jesus sempre se concretiza em nossas vidas. Irmãos, eu te digo uma coisa: Deus sabe o que faz. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, eu sempre escuto o hino de Gerson Rufino, que conta sobre a história de Pedro, que Pedro negou a ele, que Pedro, ele praticamente, ele negou a si mesmo também, porque ele não quis assumir uma verdade que servia a Jesus. E quantos crentes estão assim dentro da igreja, se esquece que Jesus é com ele, se esquece que Deus está vendo, que está olhando para um pecado que ele está cometendo, que está olhando para aquilo que ele está fazendo, mas ele se acostumou com o pecado e ainda continua negando a Jesus, e ainda continua negando ao Mestre. Agora, apontar os outros ele sabe, né? Olhar os erros dos outros ele sabe, mas olhar para a sua própria vida ele não sabe. Aleluia. Tem pastor que fica fazendo, irmãos, aleluia, dissessões dentro das igrejas. Aleluia. Tem obreiros que ficam fazendo dissessões dentro das igrejas e se esquecendo que Jesus chamou ele para viver um novo tempo, uma nova vitória, uma nova época, um novo chamado. Aleluia. Porque lá no céu não vai ter dissessões,
lá no céu não vai ter heresias, lá no céu não vai ter fofoca. Esqueça isso, meu irmão, de estar falando um do outro. Esqueça isso de estar falando da vida do outro. Sabe por quê? Porque quando você nega Jesus, você está negando a sua salvação. Aleluia. Medite. E na madrugada fria, os soldados lhe batiam, sem temor e sem perdão. Aleluia. Porém Pedro olhava, Glória a Deus. não acreditava no que estava vendo. Irmãos, raciocine agora um pouco aqui comigo. Será que o olhar de Jesus não está olhando para você e agora? Você tem certeza que Deus não está olhando para você? Você tem certeza que Deus não está te vendo? Deus, Ele está te contemplando do céu. Cuidado! Cuidado, porque Deus está te vendo. Ele sabe do que você anda fazendo e o que você não anda fazendo. Deus mandou dizer para você nesta tarde: enxerga eu em tua vida e para de enxergar o pecado dos outros. Para de enxergar as pessoas falando de você, rapaz. Porque Deus não olha para as pessoas que estão falando de você, não. Para de olhar para essas pessoas abestadas que ficam falando de você. Deus está se preocupando é com você, meu irmão. Deus tem cuidado é de você. Aleluia. Creia nisso, porque Deus faz assim, ó. Aleluia. Mais forte que o vulcão, mais veloz que o vento. De qualquer pensamento é olhar de meu Jesus dentro do seu coração. É assim o olhar de Deus. Aleluia. É assim o olhar de Deus em tua vida. Tenha uma boa tarde e a paz do Senhor. Ó, paz do Senhor. Jesus te abençoe. Amém.